Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Então foi Jesus da Galiléia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu-lhe: Deixa por agora, pois convém que cumpramos assim toda a justiça. Ele então concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. E eis que se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, no qual pus a minha complacência. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para que a gente compreenda a palavra de hoje, o nosso Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecado. Mas ele diz ali a João que era necessário que ele fosse batizado para que se cumprisse a justiça. E qual é a justiça? Diante do pecado original, nós humanamente tínhamos perdido o paraíso. Nós tínhamos perdido essa filiação eterna, aonde que nós, através de Jesus, o único intermediador que nós vimos na palavra, por isso que o intermediador que nós falamos diante da palavra de Deus, é que ele deu a vida por nós, o sangue derramado foi por nós, e quando Jesus ali se batiza, ele nos dá a condição de filhos amados de Deus. Então todos nós, quando somos batizados dentro da Igreja Católica, é esse batismo de Jesus. É um batismo não da conversão, como diz João, como diz aqui, mas é um batismo da água e do Espírito Santo. Nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Então o nosso batismo, por isso que toda criança, o adulto, ele passa dessa condição de criatura a filhos amados de Deus. E nesta caminhada com Jesus, nós se revestimos de Cristo, como está lá em Gálatas 3, do versículo 26 ao 27. Então, quando somos batizados, nós nos revestimos de Cristo para caminharmos com Cristo. E aí nós temos a caminhada catequética, onde que nós temos dos 8 anos de idade, 9 anos, vamos até a crisma, que é 5 anos, 6 anos de caminhada, onde que nós recebemos a comunhão eucarística, a confissão, recebemos também, todos os sacramentos e a unidade com Cristo, nós vamos nos revestindo de Cristo. A crisma, esta confirmação, onde que o mover do Espírito Santo, e nós somos preparados também como leigos, ou diante do teu chamado, a anunciar o Senhor como família, no matrimônio, anunciar o Senhor aonde você estiver como filho amado de Deus, e todos nós nos revestimos de Cristo. E diante de todo esse mover, nós hoje temos essa graça de nós ouvirmos a voz de Deus dizendo: Eis o meu filho muito amado. Ouçam, Então, é essa passagem que nos traz a confiança de ouvir a Deus, nos traz a confiança de que Deus é nosso Pai, e essa confiança nos faz revestirmos de Cristo. Então, que a gente possa compreender que o nosso mover diante de se revestir de Cristo, diante do batismo da Igreja Católica, é esse batismo, não é um batismo de conversão, mas sim nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Lá na cruz jorrou o sangue e água, e esse sangue e água ali nasce a Igreja de Cristo, onde que para nós temos a graça de sermos batizados para nos revestirmos de Cristo. E, lógico, irmãos, nós saímos da condição de criatura e nós temos a graça de a abertura do céu para nós. Como que nós vamos chegar até lá? Depende de nós, porque Deus nos dá a liberdade de escolha. E neste caminhar, nós temos que lutar para não desviarmos para o caminho do mal, a ausência de Deus, como fez Adão e Eva. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, lutemos para que a gente possa ficar em Cristo Jesus. É este o mover que nós temos que ter. O caminhar, como a gente vê dentro da Igreja de Cristo, não é um caminhar separado da pessoa pecadora, é um caminhar unido. Como disse Jesus, o joio e o trigo crescem junto. Uma hora nós podemos ser o joio, uma hora nós podemos ser o trigo. Mas que a gente possa terminar como o trigo para o dia da colheita, o dia que nós somos convidados para estar na presença de Deus. Nós fazemos jus por sermos filhos amados de Deus, e aí nós vamos estar revestidos de Cristo.
Os sacramentos, irmãos, eu falo que é uma grande graça que nós temos. Se eu confesso, se eu comungo, se eu vivo os sacramentos, batismo, eucaristia, comunhão eucarística, né? Esse mover de todos os sacramentos, o matrimônio ou a ordem, né, que é o sacerdote. Então, assim, todos esses moveres para nós é muito importante e que a gente possa se revestir sempre de Cristo. Então, o que o texto diz para mim? O batismo nos reveste de Cristo. Passamos de criaturas a filhos amados de Deus. Tem 4 passagens que diz assim, Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Romanos 8:14 ao 17. Receber o espírito de adoção. Gálatas 4, versículo 4. Deus enviou o seu Filho para que recebemos a condição de filho. Então, nesta condição, você que já foi batizado e você fala, nossa, eu sou um filho amado de Deus, coloca a mão no teu coração. Fala assim, o que o texto me leva a dizer a Deus? Fala, Senhor, hoje eu me sinto um filho amado de Deus. Um filho amado de Deus é quando nós somos acolhidos por Deus para toda a eternidade, meu irmão. Este mundo nós estamos só numa passagem. Uma passagem que nós convivemos com amor. E nessa convivência com amor, nós convivemos com Deus. E nessa convivência com Deus, nós colocamos a nossa vida na presença de Deus. Nós nos doamos para Deus. Nós deixamos Ele nos conduzir. E nessa condição humana, nós deixamos Deus nos revestir de Cristo. E como que eu me revisto de Cristo? A palavra dele, ouvindo ele e colocando em prática o que ele me pede. Se ele pede para mim pegar minha cruz, se ele pede para mim perdoar, se ele pede para mim amar, não só aqueles que me amam, mas amar os meus inimigos, é toda essa condição de Cristo. Ele nos apresenta um meio de a gente viver a eternidade já aqui, nesta condição, abraçando a graça, vivendo Cristo, se revestindo de Cristo, vivendo como nós vivemos essa semana, revestindo de Cristo, o querer de Cristo na nossa vida. Com essa mão no teu coração, fala, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu me sinto hoje um filho amado de Deus. Eu me sinto cuidado por ti, Senhor. Que este momento, irmão, querida irmã, você se sinta amada por Deus. Me veio assim o sentimento. Eu não me sinto amado, cuidado por Deus. Eu não estou sendo cuidado por Deus. Quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Neste mundo nós estamos sujeitos a tudo. Talvez, como disse Jesus, o mundo pode matar o teu corpo, mas a tua alma ninguém mexe. Então Jesus provou que ele veio, humilharam, lastimaram ele, fizeram o que quiseram, mas ele ressuscitou perfeitamente para toda a eternidade. Então às vezes a gente pensa que neste mundo o que fazem com nós culpa, queremos colocar culpa, né? Queremos achar um pretexto, mas o pretexto nós não somos deste mundo, nós somos para a eternidade. Lá nós teremos perfeito, que Jesus ressuscita perfeitamente, onde que até a Maria Madalena, ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque ele estava perfeito, o corpo glorioso, resplandecente, e tudo isso que ele viveu é para que nós aprendamos que neste mundo nós temos que viver o amor, viver a graça, a reconciliação, viver o que ele nos pede. Porque aqui o mundo pode nos oprimir, nos maltratar, mas na eternidade, no céu, nós só vamos sorrir, nós só vamos ter alegria. E lá ninguém mais vai nos tocar, porque nós estaremos unicamente na presença de Deus. E que o Espírito Santo de Deus traga para nós hoje este amor. Sinta-se amado, sinta-se acolhido. De que forma? Jesus deu a vida por mim. Ele me deu essa condição de filho. Por meio dele, com ele e nele, eu me sinto amado. Porque alguém dá a vida por mim. Você já pensou, irmão, parou para pensar se alguém desse a vida? Você daria a vida por alguém? Né? Eu creio que muitas pessoas conseguiriam dar a vida. Mas tem pessoas que pensariam muito em dar a vida por alguém. Né? Então assim, e Jesus não pensou nisso. Ele fez a vontade do Pai. Ele nos amou ao extremo. Por isso que a gente saiba amar como Jesus nos amou. E que a gente se revista de Cristo. No nosso batismo nós nos revestimos. Sinta-se um filho amado de Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero colocar aqui a Sueli e o Gustavo. Nós estamos rezando sempre com eles. Já estão ao vivo aqui, né?
que esta Ave Maria, este Pai Nosso e essas 3 Ave Maria, seja pedindo que a graça aconteça na vida do Gustavo. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso